Então, nesse painel, nosso painel de número 8, o tema será Plano de Gestão Proativa da Seca em Sistema de Abastecimento de Água. Mais uma vez, grandes nomes que vão aqui brindar com conhecimentos. Vou convidar nossos painelistas, nosso queridíssimo professor Francisco de Assis de Souza Filho, professor da Universidade Federal do Ceará, pesquisador nível 1B do CNPq, pós-doutor pela Columbia University e doutor em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo. Atua na área de recursos hídricos, com foco em alocação de água, planejamento hídrico, impactos das mudanças climáticas e governança de sistemas hídricos, coordenando pesquisas no Grupo de Gerenciamento do Risco Climático para a Sustentabilidade Hídrica da UFC, também como diretor do Centro Estratégico de Política de Águas e Secas, cientista-chefe em recursos hídricos da FUNCAP e coordenador da área de recursos hídricos da Rede Clima. O professor também é membro do Conselho de Assessoramento do CNPq e representante da comunidade acadêmica no Fundo Setorial de Recursos Hídricos e membro da Academia Cearense de Engenharia. O professor vai falar sobre a visão geral proativa da seca. Queria convidar a nossa querida Ticiana Marinho, de Carvalho Studart. Ticiana, professora titular do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da UFC, doutora em Engenharia Civil, mestre em Engenharia Civil, Recursos Hídricos e Engenharia Civil, também formação pela UFC e pós-doutorado pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. A professora Ticiana atuou como coordenadora no âmbito do projeto Cientista-Chefe de Recursos Hídricos na elaboração dos planos de recursos hídricos das bacias dos sertões de Crateús, Acaraú, Salgado e Metropolitanas. Atualmente, coordena a revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Ceará e, como pesquisadora, desenvolveu as diretrizes para a gestão proativa de secas para o Estado de São Paulo, em parceria com a Sabesp e financiamento do World Bank. A professora Ticiana vai falar sobre metodologia e pilares proativa da seca. E vamos convidar também nosso querido Daniel Antônio Camelo Cid, pesquisador da FUNSEMI, Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, professor do curso de Engenharia Civil da Unicristos, doutor em Engenharia Civil com ênfase em Recursos Hídricos pela UFC, é pesquisador convidado do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da UFC, onde atua em projetos voltados ao desenvolvimento de planos de gestão proativa de secas no Ceará. O professor possui experiência nas áreas de hidrologia, operação de reservatórios, gestão de secas e gestão de recursos hídricos e sociohidrologia. E vai falar sobre o relógio da seca. E nosso último convidado, nosso querido Henrique Vieira Costa Lima. Henrique é assessor da Superintendência Executiva da Presidência, na CAGES, pesquisador do Centro Estratégico de Política de Águas e Secas, é pós-doutor em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, UFC, doutor e mestre em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, ambos pela URSG, quase não se dá para dizer, né? Difícil. Federal do Rio Grande do Sul, engenheiro civil formado pela Federal do Ceará. O Henrique possui MBA em Administração, Negócios para Executivos e Psicologia Positiva em Ciência do Bem-Estar, além de formação em Governança Corporativa e formação de conselheiros pela Fundação Dom Cabral e Board Academy. Então vamos nessa. E o Henrique vai falar sobre ações proativa da seca. Quem vai fazer a mediação deste painel é a nossa querida Kailine. Vamos lá para nosso último painel. Só feras nesse painel. Olha a responsabilidade, hein? Ah, já tem que ir com a medalha? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, né? A CAGES, no ano passado, ela, depois de um ano de preparação, né, a gente conseguiu firmar uma parceria com a UFC para o projeto de gestão proativa da seca. Não vou contar os detalhes, porque isso vai ficar vai ficar sendo devidamente explanado pelos professores que aqui estão. E eu me sinto muito honrada de estar aqui, né? Então, gostaria que a professora Ticiana iniciasse a apresentação. Professor Assis? Então, professor Assis, por favor. Não, vai ser o começo. Eu vou ali pro... Venha para cá.
Bem, inicialmente, boa tarde para todos vocês. Boa tarde. Agradeço imensamente a oportunidade aqui de estar nessa tarde de hoje aqui com vocês. E queria dizer, talvez, para manter mais algumas pessoas no auditório, minha primeira frase, antes de continuar aqui, seria dizer o seguinte: o Ceará hoje está fazendo uma revolução na gestão de secas, do risco de secas. Uma revolução silenciosa, que está acontecendo em várias instituições desse Estado e que às vezes não transparece para a população mais geral, nem às vezes para alguns técnicos bem formados como vocês. Isso talvez até por ineficiência nossa de divulgar, na medida do impacto que essa ação está tendo hoje, divulgar de forma mais ampla o conjunto dessas informações. Por isso, agradeço imensamente o convite de estar nesse fórum. Ano passado estive aqui e esse ano estou de novo para que a gente possa conversar sobre essa questão da gestão proativa de secas, da gestão do risco climático. Mais do que conviver, a gente está se adaptando ao processo do clima, na questão da gestão da seca e das mudanças do clima. Mas hoje nosso foco aqui vai ser a gestão do risco climático ligado à questão da seca. E vocês vejam a responsabilidade que eu assumi com essa primeira frase, né? Porque agora, como a gente já discutiu no cenário anterior, eu tenho que mostrar quais são as evidências que isso está acontecendo. Por que eu estou hoje tão assim, animado e fazendo uma frase tão categórica como eu não costumo fazer? Porque isso está acontecendo em várias dimensões. E é isso que eu vou contar para vocês hoje. Primeiro, possivelmente que a gente tem alguns instrumentos de ação extremamente importantes. Segundo, porque eu acho que a gente tem hoje um ambiente político que permitiu com que isso acontecesse. Do ponto de vista do ambiente político, vou começar assim, hoje a gente tem uma governança no Estado do Ceará que acredita em ciência. Uma governança no Ceará que acredita em construir política pública com base no conhecimento. Que o conhecimento científico pode se juntar ao conhecimento prático, tácito, que existe nas organizações, que existe na população, e pode ser útil instrumentalizar ações. Acho que isso é um princípio extremamente importante. E por conta dessa possibilidade, foi criado um programa na FUNCAP. Um programa na FUNCAP que normalmente a gente pensa em inovação no setor privado, mas a FUNCAP criou um programa para inovação no setor público. E o nome desse programa, o nome de ficção desse programa, chamou Cientista-Chefe. E qual é a ideia básica desse programa Cientista-Chefe? A ideia básica é que vão ter professores da universidade que foram identificados nas várias áreas. Uma das 5 primeiras áreas foi a área de recursos hídricos, que vão ter a função de identificar gargalos importantes, tecnológicos, que aconteçam no setor público e identificar coletivos, grupos de professores, redes que possam ser trabalhadas para resolver aquele tipo de problema. E um dos problemas que a gente endereçou desde o começo, que é um problema estrutural para o Ceará, porque seca não é problema de recursos hídricos do Ceará. Seca não é problema de saneamento só do Estado do Ceará. Seca é um problema sistêmico. E a nossa história mostrou com os impactos da seca desde o século XVIII, com perda de gado, as secas do século XIX, que inclusive faliram a primeira companhia de saneamento aqui do Ceará, que era uma companhia, inclusive, inglesa, que se instalou aqui no final do século XIX, foi a falência com a seca de 1888-89, que impactou por várias vezes toda a nossa sociedade no século XX. Esse era um problema estrutural, um problema de desenvolvimento para o nosso Estado e que deveria ser enfrentado mais uma vez e, quem sabe, dessa vez com ferramentas mais poderosas. E aí foram trabalhadas essa questão das secas aqui no Estado do Ceará e desse impacto das secas em 2 grandes dimensões. A primeira grande dimensão era como é que nós reduzimos a vulnerabilidade às secas. Como é que a gente faça com que a água não seja tão pouca durante a nossa escassez, ela não tenha uma qualidade tão ruim, como foi aqui, inclusive, lembrada na nossa última mesa. Como fazer isso? Primeiro, reduzir vulnerabilidades estratégicas. Para isso, o programa Cientista-Chefe trabalhou, sabe o quê? Os planos de gerenciamento de regiões hidrográficas. Foram feitos planos de regiões hidrográficas em todas as regiões do Estado, com mais de 5.000 participações. Eu não falo pessoas, porque mais de uma delas se repetiram,
E com isso, hoje, cada bacia tem hoje um plano de ação, olhando 30 anos à frente. Mas não olha 30 anos à frente para fazer coisas daqui a 30 anos, porque o futuro sempre muda. Olha 30 anos à frente para saber quais são as ações dos próximos 4 anos, qual é a repercussão dela no longo prazo, para poder identificar aquelas que têm maior impacto no futuro, entender a cadeia de ações que vão até o futuro, porque plano tem que ser feito sempre. Então, foi feito plano, por exemplo, esse plano de região hidrográfica, para poder identificar vulnerabilidades estratégicas dentro do programa Cientista-Chefe. O professor Tiziano agora está construindo agora, trabalhando no plano estadual de recursos hídricos, porque esses planos de regiões hidrográficas, quando a gente somou o valor deles todos, custaram sabe quanto? O rio que queremos? 20 bilhões de reais. Temos 20 bilhões de reais para investir nos próximos 20, 30 anos? Possivelmente não. Quais desses projetos são mais prioritários do ponto de vista do conjunto do Estado? Isso quem vai decidir é o Plano Estadual de Recursos Hídricos e as possibilidades de investimentos. Com isso, nós tratamos vulnerabilidades estruturais. Mas, mesmo tratando essas vulnerabilidades estruturais, secas ocorrerão. Nós nunca vamos reduzir a possibilidade de seca a zero. Nunca. Isso é impossibilidade, que não tem recurso suficiente para isso. Então, nós temos que nos preparar para os eventos que irão acontecer das secas. Para isso, foi criado um programa para tratar essa questão de gestão de secas. E proativo, como é coisa chamada aqui na CAGES, de forma muito clara e muito objetiva, é o proativo. Proativo porque ele não é reativo. Ele não é reativo porque ele não espera a seca acontecer para que ações sejam tomadas. Ele é proativo porque, mesmo durante o período normal, ações que vão mitigar os impactos das secas, eles já são executados para que a gente não tenha evaporado algumas possibilidades de ação quando a seca chegue. Então, a gente já faz algumas ações já no momento em que a seca, antes da seca acontecer. Segundo, é que a gente também vai ter uma capilaridade muito importante do território. A gente está desenvolvendo planos que não são aqueles planos que chega a época da seca, o governador tem que chamar a CAGES, COGÉ, etc., para dizer o que é que nós vamos fazer. Sohidra, o que é que nós vamos fazer? Secretaria de Agricultura, o que é que nós vamos fazer? Nós estamos definindo que vamos... E essas soluções, normalmente, são em escala do Estado como um todo, para conseguir recursos de financiamentos, possivelmente em Brasília. Agora, nós temos que ter capilaridade no território. Cada sistema de reservatórios, que a gente chama de hidrossistemas, do Patu, de qualquer um dos reservatórios que a gente tem aqui no Ceará, nós vamos ter, onde tiver comissão gestora, são 54, onde tiver comissão gestora para ter processo participativo, e onde nós tivermos o reservatório, nós vamos ter um plano de ação. Esse plano de ação vai dizer o seguinte: o que é que nós temos que fazer quando a seca chegar? Daniel vai apresentar o relógio da seca, que é que diz qual é o estado que o sistema está. E para cada um desses estados de seca, se está normal, se está em alerta, se está em seca, se está em seca severa, a gente nem usa isso, mas se está em seca extrema, a gente vai identificar um conjunto de ações que vão ser implementadas para que aquilo aconteça. E esse conjunto de ações desses hidrossistemas, que não é o nosso objeto hoje de ação, de discussão, essas ações vão prever, por exemplo, piora na qualidade da água. Vai ter piora na qualidade da água, tem degradação na qualidade da água. E aí vai ter redução de oferta em alguns desses estados de seca. Então, nos hidrossistemas, a gente diz quanta água vai estar disponível para os usos múltiplos, qual é o estado que o sistema vai ter. E cada uso da água vai ter que se organizar para identificar o seguinte: o que é que eu faço? Se a água piorou e eu tenho menos água, como é que eu vou? Se a carreira de filtração aumenta, né, por conta de problemas na qualidade da água, se tem problema, às vezes, de dureza na água, em função do problema de qualidade da água, como eu vou tratar essa água? O que é que eu vou ter que fazer? Como é que eu vou operar a rede para poder fazer essa distribuição de água? Isso já não é mais um problema do hidrossistema. A CAGES participa lá no hidrossistema para defender, assim, olha, eu tenho que ter garantias mais elevadas, né? Diferente da agricultura irrigada, da agricultura irrigada de cultura temporária, que pode passar um ano sem ter água e recuperar o capital dela no outro, ninguém pode passar um ano sem beber água. Então, o risco é distinto. Ela disputa isso lá. Quando ela chega no hidrossistema, ela vai dizer, olha, temos os nossos interesses aqui, por isso ela participa desse processo de discussão do hidrossistema. Mas a gente precisa de um plano específico que vai dizer como é que vai se dar a distribuição de água na cidade, que tipo de trabalho vai ser feito na estação de tratamento de água. Então, tudo isso faz parte dos planos que vão ser melhor detalhados depois,
os planos em regiões urbanas. Nos planos desses hidrossistemas, nós já fizemos em torno de 21, 21, certo? E estamos desenvolvendo 8 que estão em curso agora. E nós terminamos o primeiro plano de seca em cidades, que foi em Crateús, que vai ser contado aqui um pouco a história. Mas só precisa disso? Não. A gente vai precisar de um plano em região hidrográfica e uma estratégia geral que caiba, inclusive, uma legislação específica, através de um decreto, uma resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ou quem sabe até uma lei, isso vai ser discutido no próximo ano, para poder definir e estruturar essa política de secas. Então, agora, a gente vai ter capilaridade, a gente vai ter uma informação genérica. A gente vai saber no açude Patu o que é que vai ser feito, no açude Carnaubal o que é que vai ser feito. E, a partir daí, cada uso vai ter uma capacidade de previsibilidade de quais são as ações que ele vai poder ter para responder o problema da seca. E que na seca ninguém beba mais água verde, né? E a seca que a gente não tem mais problemas hoje de gestão operacional, que a gente vai estar preparado para isso, inclusive com modelos de otimização de redes, com sistemas melhores para poder fazer tudo isso. E a gente está, então, agora desenvolvendo uma metodologia para isso. Por isso que eu estou dizendo que é uma revolução silenciosa. É uma revolução que vai ter especificidade, porque nós vamos saber o que fazer em cada lugar. Ela vai ter uma espacialização muito grande para que a gente vai conhecer o território. A gente vai ter um conhecimento, que é um conhecimento da academia, mas tão importante, em alguns momentos até mais importantes do que o conhecimento da academia, é o conhecimento tácito do operador. Quando o operador de um sistema migrar de um lugar para outro, ele mudou de gerência, mudou de cidade, a memória dele vai com ele levando todas as informações, agora fica documentado nesse planejamento estratégico. E agora a gente está preocupado também não só com a construção desse documento, do planejamento estratégico, a gente está preocupado hoje com a implementação. Para implementar, a gente tem que deixar que aquela coisa que estava só em papel, que a gente não lê o PDF, se torne um sistema de informações ou um sistema de tomada de decisões. Então, a gente está desenvolvendo agora interfaces de tomada de decisão que, a cada momento, a gente saiba, nós estamos no estado de seca tal, nós estamos precisando fazer tais medidas e tais medidas já foram implementadas. Então, a gente começa a ter agora um processo de preocupação com como é que vai se dar o processo de implementação desses planos. É por isso que eu disse que a gente está vivendo uma revolução silenciosa, porque a seca já não vai ser mais um susto que nós levamos a cada período de tempo e que a gente vai ter que reconstruir as relações institucionais, vamos ter que reconstruir a cada seca, a cada medida. Isso não é mais necessário. A memória da seca, da última seca institucional, a memória da última seca em termos de ação, o que nós conseguimos refletir e construir entre as secas para fazer com que a seca não seja mais tão impactante, vai existir uma nova estratégia que ganha capilaridade no território, que envolve participação pública, que envolve conhecimento científico e que envolve uma mobilização hoje de uma comunidade ampla. Porque hoje, por exemplo, para transformar essa questão das secas nos hidrossistemas, por exemplo, nós construímos uma rede. Não é só o UFC, não é só o CEPAS, de onde eu participo, que parte todo o processo de ação. Hoje nós temos uma rede estadual de gestão de águas secas. Nós espelhamos inicialmente a COGÉ. Espero espelhar a CAGES nesse novo plano. Na COGÉ nós espelhamos do ponto de vista de que cada gerência regional da COGÉ tem hoje uma universidade, Universidade Federal do Cariri, Instituto Federal, campus de Crateús da UFC, Universidade Federal aqui das línguas Unilab, né? Você vai ter Universidade Vale do Acaraú, extremamente importante nesse processo, que tem, inclusive, uma coordenação gigantesca da própria rede, que está lá na Universidade Vale do Acaraú com a Daniele Costa, né? Junto com o Daniel aqui, eles têm esse papel extremamente importante de coordenação da rede. Então, tem uma rede estadual hoje de universidades que tem lá uma pessoa ligada mais às ciências duras, da engenharia, e uma pessoa ligada às ciências humanas. Porque esse problema não é só de engenharia, e esse problema não é só de ciências humanas, é um problema multidisciplinar. E a gente tem um grupo de pessoas que trabalha em torno dessas duas dimensões, em cada uma dessas regiões, que internalizou códigos computacionais, metodologias, e eu fico feliz em ver o que está acontecendo hoje nessa outra dimensão. E eu espero que vá acontecer também no setor de saneamento, quando a gente desenvolver o primeiro plano
E a gente ainda está numa fase ainda de desenvolvimento e amadurecimento de metodologia nas 8 primeiras cidades que nós vamos trabalhar. Então, eu acho que é por conta disso, por conta do que eu acabei de falar, são as evidências que trago para justificar minha primeira frase, de que a gente está vivendo uma transformação, eu acho que uma transformação de nível muito profundo, se a gente conseguir internalizar esse movimento que está operando no cientista-chefe. É tão animador esse processo que em 2023, em novembro de 23, a Universidade Federal do Ceará disse assim: para que um cientista-chefe? Nós precisamos de uma organização de fronteira entre a academia e a tomada de decisão, a academia e o setor público, a academia e o setor privado, e criou para isso o CEPAS, o Centro Estratégico de Política de Águas Secas, que hoje aglutina 21 laboratórios da universidade, ciências agrárias, centro de tecnologia, centro de ciências, centro de humanidades, administração, etc., para poder construir uma visão transdisciplinar em torno do problema, porque quando a gente olha para o problema da seca, é ciências humanas, é engenharia, é ciências naturais, o problema é um só o problema, né? E ele, às vezes, não admite a divisão que nós fizemos em termos das nossas mochilas de conhecimento, e ele requer que a gente tenha uma abordagem de conjunto, uma abordagem de caráter transdisciplinar. Então, transdisciplinar, complexidade, são dimensões que a gente vai trabalhar nesse problema de gerenciamento de secas. E é esse o convite que faço para vocês assistirem os nossos 3 outros palestrantes que irão aprofundar, detalhar a metodologia em torno do projeto específico, que é o projeto específico do Plano Proativo de Secas, né? E, com isso, colocando aqui meu chapéu de cientista-chefe, que é o do projeto, e também lá de diretor do CEPAS, que é essa aposta que a UFC está fazendo e que nós também estamos apostando muito alto que vai funcionar. Então, eu convido vocês a assistirem os outros 3. Essa é a minha introdução. Obrigado, Sal. Professor Assis, muito obrigada. É sempre muito inspirador ouvi-lo. E contando essa história desde o começo, né, de como a gente tem essa convivência com a seca e todos os trabalhos que a gente tem desenvolvido, que a UFC e o Programa Cientista-Chefe têm contribuído para a mitigação desse fenômeno que a gente tem. Ele acabou meu tempo ali, mas se me der 1 minuto aqui... voltou 1 minuto, retornou o tempo. Eu estou igual o super-homem, né, que girou na Terra e voltou o tempo. E aí criou a música do Gilberto Gil. Eu acho que a minha não vai ter tanto poder assim, mas é só para fazer um reconhecimento histórico. Reconhecimento histórico é o seguinte, que esse programa, principalmente dos hidrossistemas, e esse programa proativo de secas, eu não tinha feito, eu estava na lembrança que quando entrava ia fazer. Eu acho que tem que agradecer primeiro ao governador Elmano, porque o Elmano teve uma reunião importante. Logo quando ele entrou no governo, a gente estava tendo uma seca, e aí a gente levou a discussão sobre isso, e ele colocou lá o recurso necessário para criar o programa dos hidrossistemas, né? E disse para o nosso presidente da CAGES, Neuri, disse assim, Neuri, o das cidades você paga, né? E aí a gente passou, como a Kailine falou, 1 ano, né? O Roner, Kailine, muito intensamente nisso, para poder viabilizar aquela promessa do Neuri para o governador. Henrique se envolveu muito intensamente nisso, né? E aí a gente terminou conseguindo fazer isso e implementar esse plano. Então, eu acho que nessa cadeia aqui, o governador Elmano, porque ele colocou logo, depois da primeira conversa com ele, né, o Neuri, o Roner, Kaline, Henrique e toda a equipe que trabalhou no desenvolvimento desse projeto assim, inicial. Acho que são nomes que também eu queria deixar aqui registrado, já que está sendo gravado, né? Muito obrigada, professor Assis. É uma lembrança muito importante, né, dos partícipes. Professora Ticiana. Boa tarde a todos. Agradeço aqui a oportunidade
da CAGES nos convidar para mostrar esse programa. Nós estamos bastante animados, dá para ver pela fala do Assis, como esse projeto, nós vemos a potencialidade desse projeto e como é que a gente pode mudar exatamente como a gente encara as secas. Tá? Então, eu vou passar aqui mais rapidamente. Eu vou tentar devolver o minuto do Assis, tá? Então, assim, só para começar do começo, que é mal de professor, não consegue começar da metade, né? Dizer que a seca, como o Assis falou, só um adendo, falar depois do Assis é fogo, né? Mas a seca é um fenômeno natural e universal. O que quer dizer natural? Que pode acontecer em qualquer... Na verdade, natural, porque ele é uma mudança, é uma alteração nas precipitações, né? E ele é universal porque pode acontecer em qualquer lugar do mundo. E aqui, uma foto aqui do Cantareira, né, que o Bruno da Sabesp falou, né, falando do Cantareira, aí as bombas aí na seca de 2014, 2015, né, o famoso volume morto, né, então acontece inclusive em São Paulo. Isso aí quer dizer, não é falta de dinheiro também, maior PIB do país. A escassez, outra coisa é a definição do que é escassez, diferença de escassez hídrica e seca. Escassez hídrica não necessariamente foi devido a uma seca. Às vezes é a demanda que está maior do que a oferta. Não necessariamente teve uma alteração na precipitação. São vários tipos de seca, tá? Nós temos a seca meteorológica, que é quando as chuvas são inferiores ao valor médio, tá? Podemos ter a seca hidrológica, mesmo sem seca meteorológica, é só não chover no lugar certo, nos reservatórios. Aí nós temos a seca hidrológica. Nós temos a seca edáfica, que mesmo chovendo, a gente tem a nossa seca verde, por exemplo, que é chover em períodos diferentes do que aquele ciclo vegetativo. E nós temos a seca social, que é o lado mais perverso de todos eles. E aí, a Assis falou aí da nossa variabilidade, né? Então, essa variabilidade, a seca é uma característica nossa, do Ceará, né? Porque nós somos um clima semiárido. E o clima semiárido tem como uma característica marcante a variabilidade interanual. Então, você tem eventos extremos. Nós temos um Castanhão de 7 bilhões, praticamente, enchendo em 2 meses, um mês em pouco, 40 dias, né? E uma seca que durou, em alguns locais ainda estamos em seca, né? Mas uma seca que durou, assim, de uma maneira geral, de 2012 a 2018. Né? Então, assim, nós temos esses dois extremos. Né? E isso pode se agravar exatamente com as mudanças climáticas. Então, o que é que nos resta? Né? Não há como controlar a variabilidade climática. Então, que é a nossa característica. Né? A nossa característica é não saber o que é que vai acontecer o ano que vem. Vai ser uma seca? Não sei. Vai chover? Também não sei. Né? Então, não há como controlar, e aí nós devemos nos adaptar. E, historicamente, a nossa maneira de nos adaptar foi exatamente a construção de reservatórios. Né? Então, aqui nós temos a nossa evolução, na nossa capacidade, começou em 1908, com aquele primeiro açude cedro. E nós temos saltos aqui, em 1960, que foi o Oroz, que é o segundo que está aparecendo. Temos o Banabuiú e temos aí um salto gigantesco aí de quase 7 bilhões, que é o Castanhão, que encheu em 40 dias. Né? Então, você vê que o Ceará ele tem hoje uma capacidade de acumulação de 18,9 bilhões de metros cúbicos. O Nordeste inteiro tem 31. Só o Ceará tem 2/3, né? 2/3 disso quase. Mas mesmo essa imensa capacidade de armazenamento não foi suficiente para nos livrar da seca de 2012 e 2018. Essa aqui é uma foto do jornal, onde toda a Jaguaribara antiga aparece aí com os baixos níveis do Castanhão, que chegaram a 3%, 4%. Aqui nós temos aqui o volume armazenado nos reservatórios. Em 2011, nós estávamos com cerca de 13 bilhões de água armazenada, e nós terminamos aqui, o mais crítico foi 2017, que ficamos com 1,5 bilhão, mais ou menos, de acumulação. Então, vamos lá. Pronto. Então, quais as nossas soluções? Como sempre, medidas emergenciais e reativas. A seca se instala e a gente corre atrás de fazer alguma coisa. Então,
aí em homenagem a Crateús, as adutoras de engate rápido, né? Caminhões-pipa, perfuração de poços, que também foi muito em Crateús, já que nós estamos falando aqui, apresentando o case, né, de Crateús. Então, soluções reativas e emergenciais. Então, essas são as duas abordagens, né? A Cis falou muito bem que Kailine, né, nossa equipe, Aninha, Keile, Rogéria, Claudiane, todo mundo falou proativo, e essa é a diferença. É proativo mesmo, a palavra-chave é proativo. Porque nós temos duas formas de fazer a gestão de secas. O modo reativo, que é um modo que nós sempre fizemos, que é ações implementadas durante a seca ou após um evento de seca, sempre numa situação de emergência, não com base num planejamento. E isso, quais são as limitações? Pouco tempo para você avaliar quais ações ideais, não dá tempo de pensar. Né? Então, e outra coisa, a participação dos principais interessados é muito limitada, que você nem dá tempo de perguntar a ninguém. Né? A outra forma é essa forma proativa, onde as ações são projetadas com antecedência, com calma, né? Com planejamento adequado e com a participação dos interessados e consultando, como a Assis também falou, quem conhece o sistema. Quem conhece melhor o sistema? A própria CAGES, os operadores. Né? Então, a gestão proativa ela se baseia em alerta precoce, elenca medidas de curto, médio e longo prazo. Né? Então, essas são as duas formas. E a grande diferença entre a gestão reativa, antiga, e a gestão proativa é o planejamento. Essa é a grande diferença. E uma frase também que diz assim, o que é feito quando não há seca? Essa é também a base do planejamento proativo de seca. E a outra coisa importante é que a memória da seca não é apagada no planejamento proativo, porque todo mundo está... você consulta as pessoas que vivenciaram a seca, né? Porque a ideia é não deixar, é uma frase clássica do planejamento de secas, é não deixar as memórias serem lavadas com as primeiras chuvas. Né? Então, é isso que a gente está querendo. E o momento é o ideal. Acabamos de passar por uma seca. Então, está muito vivo na memória o que fizemos, o que poderíamos ter feito, o que deu certo, o que fizemos, mas deu errado, né? Quais os bairros que faltaram água. Né? Então, tudo isso ainda está muito fresco na memória. Então, é o momento ideal de se fazer um planejamento proativo de secas, que ainda está tudo muito vivo ainda na memória. Aqui a Assis também falou, os planos de seca têm várias escalas, tá? Então, tem uma escala mais de Estado, que é uma estratégia geral, como é que é uma política de seca, um plano de gestão proativo de seca também numa região hidrográfica mais geral. Tem a dos hidrossistemas, que a Assis falou, nós já estamos no 21, vão ser feitos 56, né? 54, não é isso? E nós temos que fazer os planos de cada uso. No caso, o abastecimento urbano é um dos usos. Então, nós estamos fazendo o que fazer quando o reservatório tiver, por exemplo, Carnaubal, 12%. O que fazer? E se o Carnaubal tiver com 50%? Carnaubal, eu estou falando por conta de Crateús, que é o sistema que abastece. E aqui, pessoal, é a capa do recém-entregue, né, o plano de gestão proativa de secas do abastecimento urbano da cidade de Crateús, que agora está em análise pela CAGES, e aí vão ser observadas quais as ações que nós colocamos. Tudo isso vai ser participativo também para a gente fazer as colocações pertinentes. Aqui são os passos, tá? Aqui são os passos. Então, tudo começa a partir da escolha da cidade, que seria o passo zero. Passo zero, escolha da cidade. Aí o passo 1 fazemos visitas técnicas e coletamos dados, né? Coletamos os dados. Esses dados não se restringem à própria CAGES, né? Pode ser a socioeconomia, que hospitais que tem, que escolas que tem, porque são os usuários, né? De uma maneira geral. O passo 2 fazermos entrevistas semi-estruturadas com esses atores. Então, essas entrevistas são à parte, as nossas foram via Meet.
tá? Com alguns. Salmito foi entrevistado, o Fernando Amorim de Crateús foi entrevistado, né? Várias pessoas foram entrevistadas. O passo 3 foi uma aplicação do questionário a várias gerências, no caso, em Fortaleza, né? Gerências da CAGES, porque nós queríamos ouvir mais. Quanto mais a gente ouvisse, pode ser que tenha um técnico de alguma gerência que tivesse uma informação, um impacto da seca e uma solução que ele vivenciou que a gente não tivesse ouvido ainda. Então, nós aplicamos um questionário. Tivemos quantas respostas? Ixi, decorado eu não sei, não. Mas uns cento e tantos, eu ia ser Henrique. arguida. Henrique sabe. Não? Deixou de ganhar o prêmio. Depois deixou de ganhar o brinde. Tá certo. Cadê o anjo? Anjo. O Henrique é um anjo. 100 e tantas pessoas responderam. Eu acho. O passo 4 foi o seguinte: a gente já tinha ouvido as entrevistas, já tínhamos coletado, já tínhamos feito aplicação de questionários e fizemos uma oficina técnica com várias gerências, várias superintendências em Fortaleza, né, onde a gente ouvia em vários. O Henrique vai explicar um pouco melhor isso, tá bom? Então, em vários eixos, né, quais os principais problemas, quais as soluções em diversos eixos diferentes. Depois nós tivemos, aqui não está, mas está dentro das entrevistas semi-estruturadas. Nós tivemos também uma escuta ampliada, que nós chamamos a Natália, nós chamamos a Gesim, nós chamamos várias gerências. Kailine, quais as gerências? Pronto, essa daí eu sei responder, né? É muito importante que a seca ela não é só operacional, né? A operação ela está lá no fundo, exato, mas a gente precisou de várias outras gerências para entender o que é que institucionalmente a gente precisava fazer internamente, externamente para. Exato. Então teve o pessoal da GEORC, da regulação. Tivemos regulação, nós tivemos representantes das áreas que dão suporte à operação, como a GEDOP, por exemplo, o pessoal da GECOC de qualidade, e participação social, o pessoal da GERIS, o pessoal da GESAR também participaram, dentre outros renomes. Então, nós fizemos essa escuta ampliada, que está dentro aqui daquela entrevista semi-estruturada. Com essa oficina, já terminando, com essa oficina em Fortaleza, nós fizemos um cardápio de ações que seria validado futuramente, no nosso caso, por CREATEUS. Mas algumas ações podiam ser só de regulação, podia ser de multas, alguma coisa, algum problema que talvez a cidade que nós estávamos estudando não tivesse percebido. O outro passo é o seguinte: nós modelamos o passo 5, definição do relógio da seca. Daniel vai falar sobre isso. Então, nós detectamos qual o reservatório que tinha plano de hidrossistema, né? Também tinha que ter plano de hidrossistema que abastecia CREATEUS, que no caso é o Carnaubal. O passo 6, nós fizemos a modelagem da rede de abastecimento de CREATEUS. O passo 7, nós levamos aquelas sugestões de ações para a CREATEUS, para uma oficina técnica que a gente chamou de experiências locais compartilhadas. Vão ter algumas fotos mostrando, para finalmente a gente entregar aquele plano que a gente mostrou a foto, para nós fazermos ainda a pactuação. Algumas fotos, tá? Aqui, as rodas de conversa. Aqui, o workshop em Fortaleza. Aqui, a modelagem de CREATEUS. E nós entregamos um outro volume, que é esse aqui, calibração, setorização, redução e perdas da rede de distribuição de água de CREATEUS. Então, nós entregamos um outro volume, além do plano, que é toda a rede modelada de CREATEUS, com levantamento novos de dados, porque a CAGES contribuiu muito e se empenhou bastante em levantar esses dados. 1 minuto e obrigada, né? Pronto, vou passar agora para o Daniel, para ele explicar o relógio da seca.
Muito grata, professora. Daniel, tome o pau. Não contava com essas arguições, não. Obrigado, gente. Obrigado. Kailine, pelo convite. A Tiziana falou que a responsabilidade, a minha é dupla agora, né? Depois da Assis da Tiziana falar. Menos mal que ainda é antes do Henrique, né? Porque senão... pessoal, o tema da minha fala é um assunto... É uma parte, né? É um passo metodológico que a professora Tiziana apresentou agora, mas que ele é extremamente importante para a gente poder compreender, de fato, o momento da seca, né? A gente está chamando esse instrumento de relógio da seca e eu vou tentar explicar um pouco para vocês. As ações, você falou um pouco sobre isso, historicamente elas são tomadas, né, durante os eventos de seca. São ações são ações que são tomadas no calor da adversidade, né? Quando os problemas já estão instalados, mas a grande pergunta é se os próximos anos eles forem chuvosos, né? Comumente, a chuva leva com ela a memória da seca, parece que o problema está resolvido, o alívio com essa chuva, os reservatórios enchem novamente, e aí parece que as ações elas começam a serem esquecidas, né? A tomar de alguma forma enfraquecida. Mas a grande pergunta é se os próximos anos forem novamente secos, como aconteceu nos últimos anos, de 2012 até 2017. Os conflitos eles começam a emergir, né? A falta de água, as companhias de saneamento, né? CAGES, por exemplo, começa a entrar por diversas grandes dificuldades. Mas a grande pergunta que a gente precisa se fazer é quando que essa seca começa? Quando essa seca se instala e quando que ela vai embora? Então, se a gente perguntar para um meteorologista, por exemplo, ou para um agricultor de sequeiro, quando a seca ela chega, ele vai dizer que é quando não choveu. Se eu perguntar para um hidrólogo ou para a companhia de abastecimento, de gestão de águas, a COGÉ, por exemplo, ela vai dizer que é quando os reservatórios secam. Se eu perguntar para a CAGES, eles podem me falar que é quando a qualidade da água já está indisponível para captação, por exemplo. Ou se eu perguntar para a população, ele vai dizer que é quando falta água na torneira. Então, para cada uma dessas atores, existe uma forma diferente de olhar para a seca. E a gente precisa pensar isso como um indicador e, a partir daí, reunir tudo isso num instrumento que possa decretar o tempo da seca. Aqui eu apresento para vocês um mapa que é do monitor de secas do Brasil, que é uma estratégia que começou ali na FUNSEMI, hoje, junto com a Agência Nacional de Águas, a ANA. E aí ele mostra, por exemplo, a evolução da seca e muito do ponto de vista meteorológico, né? Leva em consideração os aspectos locais também. É um instrumento que hoje está em todo o Brasil. Ele começou em 2014, mas agora em 2024, né? No ano passado, ele chegou a todo o Brasil. Então, a gente começa a entender a seca de diversos pontos de vista, né? Mas, como eu falei, voltados à quantidade de chuva, né? A chuva do ponto de vista meteorológico. Diversas instituições atuam de forma direta na construção desse monitor, desse mapa, que é feito para todo o Brasil a cada mês. Aqui no Ceará, nós temos 157 açudes, que chamamos de açudes estratégicos, que são monitorados pela Companhia de Gestão de Águas, a COGÉ. Esses açudes eles são categorizados de acordo com o seu volume de água. Eu consigo apontar? Ah, tá. Então, se vocês perceberem, as cores azuis, elas são os reservatórios de níveis mais cheios. As cores vermelhas, amarelas, vermelhas e cinzas indicam os reservatórios de níveis mais baixos. Essa imagem é uma imagem de ontem, ela conta a situação dos reservatórios aqui do Ceará atual. E vocês podem perceber que a região norte do Ceará, o litoral, ele está todo azulzinho, está todo lindo. O sul do Ceará, a região do Cariri, também está um pouco com alguns excessos reservatórios, mas a porção central do Ceará, ela já está com uma grande dificuldade, né, de seca. Então, a gente categoriza ela de acordo com o nível do reservatório. Então, se eu estou acima de 70%, eu estou numa situação bem confortável. Se eu estou entre 50% e 70%,
Se eu estou abaixo de 50%, eu estou numa situação crítica. Se eu estou entre 10% e 30%, estou numa situação muito crítica, de 0 a 10% extremamente crítica. Então, essas categorizações são feitas para cada um desses reservatórios, mas vocês percebem que os limiares são iguais. Mas falar sobre uma seca do ponto de vista hidrológico, também olhando para os reservatórios, a gente precisa individualizar eles. Esse foi um decreto que saiu agora no mês de outubro, né? Foi um decreto da Secretaria de Recursos Hídricos. Ela declarou escassez hídrica por conta de volumes baixos em reservatórios em 3 regiões. Região Sertão de Crateús, que é onde está localizado o reservatório Carnaubal, que abastece a cidade de Crateús, né? Região do Médio Aguaribe e Banabuiú, que é justamente aquela porção central do mapa que eu mostrei que estão com os reservatórios mais baixos. Esses reservatórios estão abaixo de 33%. Mas só olhar para essa porcentagem de água, ela também não nos diz muita coisa. Por exemplo, se eu olhar para o reservatório Gavião aqui em Fortaleza, ele com 80% é o nível operacional dele, 88%. 10% é absolutamente quase nada, ele não serve para nada. 100% o açude consegue atender Fortaleza, só o Gavião, esquecendo todo o outro sistema, digamos, se ele só existisse, 100% de água ele não atenderia Fortaleza. 10% de água no Castanhão já é muita água, né? Então ele consegue atender bastante, por bastante tempo. Então, olhar para esses reservatórios só para o percentual dele, de forma conjunta, ele também não agrega muita coisa. Porque os sistemas têm as suas particularidades. Tá? Então, esse aqui é um mapa esquemático lá da região de Crateús. A gente tem aqui o açude Carnaubal, esse maior, o açude Batalhão, que também tem complementação da oferta, a cidade de Crateús. A gente tem diversos usuários que estão sobre essa bacia, mas a gente precisa olhar para eles do ponto de vista de reservatórios que têm um sistema particular. Né? Se eu olhar para a região metropolitana de Fortaleza, eu vou ter uma outra configuração. Então, esses sistemas eles precisam ser olhados de forma particulares e precisam ser entendidas que existem um conjunto de mananciais, né? Um conjunto de infraestruturas e um conjunto de usuários que fazem parte daquele sistema. Diante disso, a gente precisa definir os gatilhos da seca. E nada mais do que olhar para o reservatório, entender a situação que ele está, o nível que ele está, e a partir daí decretar se ele está no estado, por exemplo, de normal, alerta seca e seca severa. Então, a gente vai fazer isso baseado no nível do reservatório. Olha como é simples. Só que dessa vez a gente vai olhar agora para ele de forma individualizada, né? Que é isso, por isso que a gente está construindo esses planos. Então, aqui, mais uma vez, é o nosso reservatório Carnaubal, do sistema Carnaubal. A gente dividiu ele em 4 zonas. E ali está pelo volume. Então, se eu tiver 23 hectômetros cúbicos de água, o acima ele vai estar no estado normal, entre 23 e 14, alerta, entre 14 e 9, seca, abaixo de 9, seca. Seca severa. Um ponto importante é que o nível que o reservatório se encontra, ele também vai determinar uma quantidade máxima de água que pode ser retirada desse açude. Porque o açude, pessoal, ele tem uma capacidade máxima de atendimento. Então, não adianta a gente tirar o máximo de água durante todo o período, porque em algum momento esse reservatório vai secar e aqui a gente não quer que ele seque. Por mais que na hidrologia a gente não dê uma garantia de 100% sobre os eventos, mas a gente precisa diminuir ao máximo esse risco. Cada estado da seca desse representa um conjunto de ações que o Henrique vai falar um pouco mais à frente, mas dentre elas, todas as ações, a gente fala sobre a redução do uso, a redução do consumo dessa água. Tá? Então, a depender do sistema ou do hidrossistema, porque são características particulares, a gente tem diferentes usuários, e a gente pode ter medidas diferentes também. Esses níveis que eu falei para vocês, eles não são constantes durante o ano. Tá? No slide anterior, eu mostro um nível apenas, mas ele só reflete, por exemplo, o mês de julho. Então, se vocês observarem esse gráfico, ele é um gráfico que ele conta muita história, eu digo. Ele representa o que nós chamamos de curvas metas de operação do reservatório, ou níveis metas. Então, você tem o eixo de baixo, que é o mês,
e o meu eixo vertical ali fala de volume máximo. Então, mês a mês, eu tenho um conjunto de curvas, né, um conjunto de pontos, que vão determinar o estado da seca daquele reservatório. Então, vocês me acompanharam a olhar para o mês de julho, por exemplo, eu tenho entre o estado normal e alerta 22,4 hectômetros. Né? Então, ele vai marcar o pontinho amarelo no mês de julho, só seguir essa retinha, essa curva vertical preta. Então, a gente chega lá no encontro dela com a amarela, aquele é o ponto 22,4. Então, é o nível que determina que aquele reservatório está saindo do estado normal para o estado de alerta. Mesma coisa vale para os de baixo. Seca, seca severa, alerta e seca, seca e seca severa. Então, vocês vão perceber que as curvas no mês de julho elas são mais altas do que as curvas no mês de janeiro, por exemplo. A gente fez isso foi uma estratégia metodológica pensada, porque ao final de julho, ao final da quadra chuvosa, é onde a gente espera que os açudes já estejam no nível mais elevado, se chover. Né? Então, a gente espera que esse nível esteja maior. Então, para a gente que vai lidar com a gestão de recursos hídricos, a gente espera que ao final de julho os reservatórios sejam mais cheios do que em janeiro, que é esperado que os reservatórios já estejam mais secos. O que acontece entre janeiro até junho, a gente não sabe. Né? A gente tenta, com os nossos modelos de previsão sazonal, ter algum indicativo do que vai acontecer, mas a gente não sabe. Alguma coisa pode acontecer. Então, vocês percebem valores, por exemplo, que existem em cada um desses níveis, e esses valores representam a quantidade de água máxima que pode ser liberada desse açude. Tá certo? Aqui é um exemplo de como isso funcionaria na prática, na vida real. Então, essa curva preta é uma curva de monitoramento do açude. Então, eu olho lá para o reservatório Carnaubal dia a dia. A COGÉ faz esse monitoramento e eu consigo perceber quanto de água eu tenho no reservatório. Então, aqui a gente tem um registro de 2022, até agora, nos últimos dias. E essas curvas amarelas e vermelhas, elas representam aqueles níveis que eu mostrei para vocês. Então, através do monitoramento, a gente consegue perceber quando essa curva está se aproximando de cada um desses estados ou quando essas curvas elas são ultrapassadas. Eu consigo perceber depois do monitoramento quanto tempo eu estive durante essa seca ou quanto essa seca foi embora. Então, a questão é que, a partir de agora, a gente pode ter um instrumento que possa nos dizer onde essa seca se encontra, quando ela chegou ou para onde é que ela vai. E, a partir daí, a gente define esse que nós chamamos de relógio da seca, que nada mais é do que esse instrumento que vai refletir aos níveis de seca do reservatório, aos níveis de atendimento da cidade. Ele funciona ali como um marcador, né? Então, para cada nível do reservatório, que está atrelado a uma porcentagem de 100% a 0%, a gente tem esses valores que vão representar o estado de seca, né, em cada um desses sistemas de abastecimento que vamos ter. Então, encerro a minha fala e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Excelente, Daniel. É sempre um prazer ver com tanta segurança todo o desenvolvimento dos planos dos hidrossistemas. Doutor Henrique foi nosso presidente. E eu sou muito agradecida a ele, porque uma parte desse currículo aí foi graças a você. Boa tarde, gente. Primeiro, é uma grande honra estar aqui. Obrigado pelo convite, Kailine. Obrigado pelo convite, Roner, porque tem situações na vida que a gente se sente privilegiado. E essa é uma. Eu estou sob a coordenação do professor Assis, um dos mais brilhantes cientistas na área de recursos hídricos desse país, com que eu tenho a honra de conviver há algumas décadas, sob a orientação da professora Tiziana, no meu segundo pós-doutorado, tendo parceria como pesquisadores como o Daniel, que são brilhantes dessa nova geração que vem aí, e na companhia que eu amo. Então, contribuindo com a companhia que eu amo, que eu tive o grande prazer de tentar contribuir minimamente com ela e tenho o prazer de voltar a contribuir. Então,
É uma situação assim que eu só sou grato. E grato a vocês, depois de 8 painéis, 2 dias intensos, numa tarde já de final de tarde. Agora, ainda bem que tivemos falas brilhantes e eu vou tentar aqui economizar 5, 10 minutos dos demais para que a gente possa encerrar com maestria esse momento. Mas aí, pegando a fala do Assis, da Revolução Silenciosa, é exatamente isso que ele teve o brilhantismo de dizer. Como é que a gente sistematiza no dia a dia para tornar algo simples e, ao mesmo tempo, carregado de conhecimento por trás disso e que seja operacional por qualquer um? Então, a gente transformou toda essa metodologia em planos de ação que são de uma simplicidade irritante, Rony. Então, é pegar e usar. E usar não quando o problema se instalou, é usar a todo momento e em todo estado que os sistemas estiverem, como o Daniel colocou, no relógio da seca. O que a gente vai fazer quando estiver no estado normal, que normalmente a gente relaxa? Passou o problema, a gente relaxa, deixa ele se instalar. Então, essa aqui é a estrutura geral do plano, que a gente começou dividindo por eixos, identificando quais são os problemas, para cada tipo de problema, a ação, quem são os responsáveis, tipologia e fontes de ação. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O grande mérito desse plano, ele traz 2 grandes pilares para a sua estruturação, que são os eixos e as tipologias, e princípios fundamentais que tornam ele muito rico do ponto de vista de resultado. Então, a gente começou trabalhando em eixos para ver a integralidade de todos os assuntos. Não adianta, e a gente, como companhia de saneamento, a gente muitas vezes pensa só numa dimensão operacional e muito de dimensão operacional de quantidade. A dimensão operacional de qualidade, ela tem ganho relevância nos últimos anos, mas durante muito tempo se pensava a CAGES como aquela que entrega a quantidade de água. Num plano desse, a gente tem que olhar a dimensão operacional da quantidade, da qualidade, mas não pode esquecer as outras dimensões, e esse foi o eixo, foi o ponto de partida para a gente pensar todos os eixos e não deixar nenhuma lacuna. Então, a gente pensou nas questões econômico-financeiras, a gente pensou na questão regulatória, institucional e legal, e a gente pensou também, não menos importante, na dimensão social e de conflitos, não só comerciais, mas de conflitos de toda a natureza. E dentro da metodologia, a gente usou momentos de oficina para que a gente pudesse pegar todos os atores envolvidos com cada uma dessas dimensões e dizer, gente, qual é o problema? O que aconteceu? E com a possibilidade de que não foi bom, mas a gente, do ponto de vista acadêmico, é bom a gente ter um histórico aí do ponto de vista de 2012 a 2018. O que a gente viveu nesse período de problema em cada uma dessas dimensões? E fomos estruturando para que a gente possa formalizar, como eu disse, de uma maneira simples, num plano que possa ser operacional, tático operacional. Mas não bastaria que a gente pensasse essas dimensões. A gente tem que pensar para cada uma dessas dimensões, quais são os tipos de soluções que a gente pode adotar. E aí a gente criou um rol de tipologias de ação, também para que a gente tivesse uma abrangência grande no ponto de vista da ação. Então, a gente pensou, porque, de novo, a gente cai na armadilha de quando tem um problema, o que a CAGES vai fazer? Vamos fazer uma obra. Vamos fazer, tem problema, vamos fazer uma adutora de engate rápido. Isso não é suficiente e vejam que a gente foi num rol de tipologias, obra, serviço, estudo, projeto de engenharia, linhas de ação, programas mais amplos, ações de fiscalização, cadastro, monitoramento, a própria formação de recursos humanos para que a gente tenha as pessoas preparadas para entender o problema e adotar, mesmo uma ferramenta simples, a gente adotar esses planos de ação, ações de educação e sensibilização. Não adianta também a gente ficar só olhando do lado de cá, a gente precisa envolver todos os atores, precisa envolver a população, precisa envolver todos aqueles que fazem aquele ambiente urbano. Normatização, desenvolvimento institucional, as instituições precisam estar prontas para atuar, e aí pego a fala do Assis de novo, que sorte que a gente tem, Assis, de ter pessoas com visão de Estado e possam ter, por exemplo, um CEPAS, possam ter todo esse apoio que a gente tem tido da Companhia de Água e Esgoto, e aí aqui eu agradeço o Neuri por essa visão, a próprio governador do Estado, para que a gente possa ter um Estado, e não é à toa que o Estado do Ceará ele sempre está num patamar à frente do ponto de vista de recursos hídricos, do ponto de vista de saneamento, da maior parte dos estados do Brasil.
ações de educação e simplificação, desenvolvimento institucional está repetido, e ações de gestão. Mas a gente, com esses eixos e com essas tipologias, a gente precisava ter norte de como é que a gente monta isso. E aí, mais uma vez, mérito do Assis, mérito da Tiziana, de criar princípios fundamentais para que a gente possa ter planos que são, ao mesmo tempo, muito fortes do ponto de vista de geração de resultado e simples de executar, e não esquecendo, não deixando lacunas. Então, que princípios são esses que geraram esses planos? E aí, fazendo o vínculo com o relógio da seca, a gente criou planos para cada um dos estados de seca. Tem um plano, tem uma tabelinha daquela para o estado normal, o que nós vamos fazer em cada eixo, com suas tipologias, no estado de alerta, seca e seca severa. Mas em todos eles, a gente precisa ter ações que tenham executabilidade imediata. Então, a natureza do plano proativo de seca, ele tem que ser um plano tático operacional. Eu não posso dizer, eu vou resolver o problema da seca construindo um novo reservatório como o Castanhão. Não funciona. Eu tenho que ter ações que eu possa tirar do bolso naquele momento, dependendo do resultado do relógio da seca. Para que isso também aconteça, dentro desse caminhamento do relógio da seca, essas ações e essa ligação entre esses estágios de seca, elas têm que ter um escalonamento progressivo, elas têm que ter uma lógica de formação. O que eu vou fazer no estado normal contribui para mitigar e evitar problemas no estado de alerta, e são ações que vão se encadeando e não podem ser uma destruindo a outra. E a gente normalmente tem, no estado de seca severa eu faço uma adutora de engate rápido, aí veio para o estado de seca, eu já tiro a adutora de engate rápido. Não, eu tenho que ter um conjunto que seja encadeado, que tenha um escalonamento. Não basta por aí, do ponto de vista de princípio. A gente precisa, e foi bem colocado aqui, a CAGES não dá conta sozinha, a CAGES e a COGE não dão conta sozinho. A gente precisa ter multissetorialidade e coordenação interinstitucional, e isso tem sido feito com muita maestria pelas equipes de elaboração do plano, ouvindo todos os atores. E não é à toa que a equipe foi, no caso do Plano Proativo de Secas para Ambiente Urbano, foi à cidade de Crateús ouvir a educação, ouvir a saúde, ouvir o meio ambiente e sugerir, do ponto de vista do planejamento, como é que vai ter uma coordenação interinstitucional de todos esses atores para que a gente possa, de fato, ter um resultado que seja proativo e efetivo. Também a gente precisa ter integralidade e coerência sistêmica. A gente precisa que as ações elas permeiem todos os aspectos que envolvem um estresse hídrico, uma seca, e mesmo no ambiente de normalidade, a gente possa ter ações que possam estruturar, por exemplo, ações na escola que possam fazer com que a população entenda o melhor uso da água desde a formação lá do ensino fundamental. E tem que ter coerência sistêmica. E também, não menos importante, quando a gente vive em momentos de crise, normalmente quem paga a conta é quem pode menos. Então, esse plano tem como princípio que ele tem que ter equidade social e proteção dos vulneráveis no conjunto de ações. Seria muito simples. Pega, faz racionamento de água na zona mais periférica da cidade, dane-se, e quem está ali, formador de opinião, não reclama, fica o clima, fica tudo muito bem. Então, esses planos têm, por princípio, também manter a equidade social e proteção dos vulneráveis. Com tudo isso, gente, a gente criou essas tabelinhas, aqui é só um exemplo. Vejam que ali tem o eixo, e aí eu botei um tipo de ação de cada um dos eixos. Tem uma ação lá do eixo operacional, quantidade, qualidade, econômico-financeiro, regulatório e social e conflitos. Para cada um dos eixos foram problemas identificados nas oficinas, problemas identificados com os técnicos, e qual é a ação que resolve esse problema com a descrição dessa ação, para que o plano seja de fato executado. Fica muito claro quem é o responsável pela execução daquela ação, qual é o tipo, qual é a tipologia daquela ação e a fonte aonde a gente tirou, para que, do ponto de vista científico, a gente também possa ter, o Rony é um cientista, a gente precisa ter rastreabilidade do conhecimento. Então, a gente também fez questão, claro que para a operação, essa coluna ela não é necessária, mas para nós, pesquisadores, para a Angeped, é importante que a gente tenha a rastreabilidade. E aí, voltando um pouco também, a gente deu um passo à frente também na fala do Assis,
É importante a gente ter o plano, mas é importante a gente fazer geração de conhecimento, a gente fazer monitoramento. Então, a gente também criou para cada uma dessas ações indicadores que vão, no futuro, formar um painel de controle onde a gente possa... Gente, isso aqui está sendo executado? Se está sendo executado, gerou o resultado esperado, porque é uma coisa que também o Assis fala muito, a Tiziana fala muito. Isso aqui é um documento vivo. Ele é um documento que ele nunca vai ter uma versão final. Ele é uma produção continuada de conhecimento para que a gente possa, a cada ciclo, poder incorporar ações que vão trazer cada vez mais resultado, não nos livrando, porque, como foi colocado aqui, a seca vai estar sempre presente na nossa vida, mas minimizando os impactos, aqueles que podem ser evitados do ponto de vista do sofrimento da nossa população num estado que às vezes é tão carente. Então era isso que eu queria colocar a vocês nesse resultado final, agradecendo a atenção de vocês e a presença de vocês, e mais uma vez, agradecendo, Kailine, por estar aqui. Ela me mandou um áudio muito feliz porque eu viria. Ela não sabe a felicidade que ela me causou por me convidar. É muito maior do que o que ela estava. Então, muito obrigado, Kailine. Nada. Esse projeto é tão importante para a operação, porque quem está lá na ponta, né, é claro que é importante para toda empresa, mas é tão importante esse conhecimento de como a seca se dá, porque quando a gente fala em níveis, né, a gente sempre pensa no nível estático. Sempre tem assim, a gente pensa em níveis estáticos, a gente sempre quer o nível no início do ano, né? E quando a gente tem esse esclarecimento, muita coisa se estrutura melhor na nossa cabeça e a gente pode se articular melhor. Foram colocados... Eu vou ter que ir para aí? Tá bom. Tá certo. Começa aí? Pronto. Pronto, começa aqui com o nosso querido Fernando Amorim. Ele é para a professora Tiziana. Sobre replicabilidade do modelo em outros municípios. O modelo proposto do Plano Proativo, feito para Carateús, foi pensado de forma a permitir sua replicação em municípios de menor porte da CAGES, que enfrentam desafios semelhantes de vulnerabilidade hídrica, ou vai precisar de adaptação para cada sistema? Na verdade, é replicável, tá? Porque o seminário que a gente fez em Crateús... Cadê o Fernando? Até aqui. O seminário que a gente fez em Crateús, a gente vai realizar em cada uma das cidades que foram escolhidas. Então, a gente leva aquelas cestas de ações, né? Aquelas cestas de soluções, de tipologias de ações, e a cidade que for a próxima, que no caso possivelmente será Aquiraz, nós vamos fazer a mesma metodologia. Então, cada plano de seca de abastecimento urbano é para aquela cidade. A rede de distribuição de água na cidade vai ser também simulada do mesmo jeito que foi Crateús. Então, cada plano ele é replicável, só que ele é feito em cada cidade, totalmente ajustada para a realidade local. Quer complementar? Pode. A adição é a seguinte, que a gente também vai ter diferentes tipos de cidade. Então, ele é ajustável, os princípios dele são mantidos, tudo que foi aprendido de um lugar é levado ao outro, mas ele vai ganhar a cara de cada lugar. E em alguns lugares são mais parecidos do que outros. Então, por exemplo, pode ser que só em função de escala e tamanho de cidade. Então, a gente pode ser que no final, que é isso uma coisa que a gente espera, a gente tenha a metodologia geral e, ao mesmo tempo, a gente identifique quais são aquelas soluções que são mais usuais em função de cada escala. Isso vai ser importante para quando a gente chegar no final do projeto e a gente propuser sair de 8 para 80, não é? A gente identificar o seguinte, existe uma estratégia mais barata de a gente sair de 8 para 80, que passos metodológicos a gente pode relaxar um pouco mais em um lugar ou ter que ser mais intenso em outro. Então,
no final das 8 cidades que a gente pretende visitar, tipos diferentes, a gente vai elaborar um relatório e dizer o seguinte: vamos sair de 8 para 80. Do jeito que a gente fez nos planos de 7. Nós saímos de 7 para 54. Certo? Vamos para todo mundo, vamos universalizar. Então, essa ideia do processo de universalização é que a gente pode definir que estratégia ótima é essa. É como a Tiziana diz, a metodologia, a estrutura é a mesma. Mas a gente vai precisar coletar informação detalhada da rede de distribuição, com informações de pressão, piezométricas, quase teve lá. Em toda a cidade, possivelmente não. Tá certo? Possivelmente não. Eu acredito que não. Certo? Porque senão o custo eleva-se muito. Então, isso foi feito em Crateús, mas talvez não precise ser feito em outro. Então, dependendo da escala, o nível de informação pode ser distinto. Com isso, a gente pode definir o seguinte: a estrutura é a mesma, mas as perguntas se ajustam à escala da cidade. Mas isso é uma coisa que a gente só vai poder responder quando a gente tiver evidência, que isso é só hipótese. Né? Por isso que a gente tem que testar essa hipótese em 8 lugares diferentes para saber se ela se confirma ou não. Confirmando, se a gente vai ter isso. Ou não. Né? Ou não. Ou fica tudo junto. A mesma coisa. Obrigada, professor Assis. E aí, continue com o microfone, que agora tem 2 perguntas também feitas para o senhor. Isso peguei pesado, né, senhor? O senhor foi para você também pelo Fernando Amorim. Uma das perguntas está associada a que indicadores e métricas serão utilizados para mensurar a efetividade do plano. Essa é uma pergunta. E a outra é sobre realmente a questão da qualidade de água em cenários de escassez, né? Ele diz que, em situações de seca severa, a principal preocupação costuma recair sobre a questão quantitativa de água. E aí ele pergunta: não seria recomendável incluir no plano diretrizes específicas para garantir que as estações de tratamento de água estejam preparadas para tratar essa água com eficiência e assegurar o atendimento aos padrões de potabilidade? Esse é o que a gente deseja. Exatamente isso que a gente deseja. Por exemplo, a gente começou a trabalhar com o plano de seca em 2012. Em 2012 nasceu o monitor de seca, nasceu os planos de seca no projeto do Banco Mundial. Né? Eu fiquei mais coordenando a parte dos planos de seca. A gente fez uma experiência lá em Jucazinho, que a gente tinha lá, eu e Daniel, nós estávamos já juntos desde essa época. E aí a gente tinha lá 19 cidades. Né? Jucazinho tinha 6 distritos. A gente tinha de 19 porque eles tinham como se fossem distritos. E aí lá um dos problemas de Jucazinho severo era a qualidade da água. E chegava num certo nível, aí aumentava muito a dureza da água. Aí a dureza, quando você lá faz o tratamento final, ela fica com a cor, a água fica muito escura. Você tem que talvez fazer regulação de pH na água, tem que aumentar um pouco a acidez para os padrões organolépticos seguirem em frente. Então, medidas como essa de qual é a operação da ETA, e até no polimento já, que eles faziam isso no final, eles iam ter que fazer um polimento diferente, tinham que comprar constituintes diferentes, só para citar um exemplo lá de Jucazinho. Então, a gente vai ter que se preocupar com isso aqui. A gente vai conseguir, essa é uma grande uma questão. Se a gente conseguir manter o reservatório em níveis mais elevados, em algum momento, por conta da operação, a regra agora é o quê? Usa a água até quase acabar. Quando ela está quase acabando, é que a gente começa a operar na seca. Se a gente consegue manter os níveis mais elevados, por quê? Porque a gente vai começar a reduzir a quantidade de água a ser ofertada antes dela chegar no final. Vai começar algum nível de racionamento. Para quê? Para evitar aquele nível mais severo. Com isso, possivelmente, a gente vai ter uma diluição ainda maior, principalmente do fósforo. Então, isso pode ajudar a não piorar a qualidade da água tanto, que a outra solução é até que ponto as ETAs vão conseguir suportar. Estava falando aqui, a gente vai ter muito mais de 25 unidades de turbidez entrando, a gente vai ter cor, tá certo, entrando. Filtração direta não resolve cor de jeito nenhum e nem resolve acima de 25 unidades de turbidez. Aí a gente vai diminuir carreira de filtração gigantescamente, como a gente vê desde 98 em Quixadá, quando o Helder ainda fazia Quixadá, foi quando eu conheci o Helder,
foi reclamando das carreiras de filtração da ETA de Quixadá e criando aquela adutora, ficou toda furada depois lá dos canos americanos, que vinha lá do... Né? Mas, em todo caso, sem voltar a falar do passado, então, isso pode acontecer, a gente vai tentar mitigar que esse efeito aconteça. Mas a experiência de cada lugar, por isso que é importante o conhecimento que a gente chama tácito, o conhecimento dos técnicos do lugar, que eles vão saber muito dessa dificuldade. Às vezes, tu não consegue, né, todos os parâmetros, né, Rony? Tá? Todos os parâmetros de todos os lugares para fazer uma análise histórica. Então, o operador já sabe. Aquele que viveu a seca, ele sabe. Então, antes que ele se aposente, que mude de lugar, ele já diz esses truques que ele usou, o que foi o problema. Se a gente conseguir abordar, aborda. Senão, a gente cria um problema para a Aninha. Né? Aninha, mais um programa aí da... Cadê a Aninha? Está ali. Pronto, Aninha, resolve isso, mata no peito aí, que o problema é teu, né? Aí abre-se um novo projeto para poder ver o que fazer nisso. Aí a gente vai aprendendo e incorporando conhecimento, né? Que isso é interessante. Outra pergunta, eu achei que o Henrique começou, então ele termine, né? É só um dos grandes méritos desse plano, aí pensado pelo Assis, é exatamente a estruturação dos princípios. Como você colocou, a gente tem 2 princípios aí que respondem a essa pergunta, que é a integralidade e a coerência sistêmica e a escalonabilidade. Ou seja, eu não vou deixar para pensar num problema quando ele já está instalado, eu estou pensando desde do estágio normal, e essa integralidade vai fazer com que ações de quantidade, de qualidade, ações de educação, ações de diversas naturezas, elas conversem e evitem os problemas. Então, não que eu não vá ter problemas de qualidade, mas eles vão ser menos severos pela integralidade das ações. E o outro ponto que foi da sua pergunta, para cada uma dessas ações, Fernando, que é uma demanda do Assis, e a gente começou já a ensaiar, é claro que isso é uma construção de conhecimento, a gente precisa de indicadores, e aí nos planos que foram entregues já tem uma coluna com indicadores sugeridos, para que a gente possa ter 2 coisas. Medir se a ação de fato está sendo executada e medir se a ação, ao ser executada, tem o resultado que se esperava dela. Tem como tu fazer pessoal? Só voltando, que eu acho que isso é interessante. Se a gente consegue antever, a gente consegue encomendar até pesquisa, que não talvez esteja pronta para a próxima seca, mas se tiver, melhor ainda. Acho que isso é um ponto importante a gente ver. E segundo, a Tiziana começou essa questão de geração de indicadores, que ela fez um trabalho hercúleo para os indicadores dos planos de região hidrográfica. Isso é muito importante, né, para o processo de acompanhamento. E a gente está criando, a gente ainda vai criar aqui, mas já criamos para o sistema lá para quem quiser ver dos reservatórios, pode até mandar depois um link, que são os mecanismos de acompanhamento, porque plano em PDF ninguém lê, eu já cheguei a essa conclusão. E outra coisa que eu não estou querendo chamar, mas é de plano também. Daqui a pouco a gente vai chamar de estratégia de gestão de seca. Porque a estratégia de gestão de seca todo mundo entende que é ação. Quando eu falo em plano, gerou uma cultura que plano não é tomada de decisão. Plano é tomada de decisão. No plano eu escolho o que eu vou fazer. Plano é tomada de decisão. Aqui parece que plano é para ir para a prateleira. Então, essa vocação de plano de ir para a prateleira, ela me deixou toda arrupiada aqui, sabia? Então, por conta disso, é que agora o termo que a gente vai usar é estratégia proativa de seca para a cidade, para a gestão de secas da cidade de Crateús. Estratégia. Aí todo mundo já sabe, opa, se é estratégia, é ação. E como o Henrique sinalizou ali, operacional. Ela é estratégica do ponto de vista de... Ela é uma estratégia, mas é uma estratégia que vai agir na característica mais operacional ali. É uma ação mais operacional. O que é que diferencia de ser operacional ou não? É aquele primeiro princípio que o Henrique disse. Qual foi o primeiro princípio que o Henrique disse? A ação que foi definida nessa estratégia é uma ação que tem que ser executada na próxima seca. É alguma coisa que precise transposição do Parnaíba, que o pessoal fica falando, fora. Né? É reservatório Fronteiras, fora. O que é que está fora? Porque não está disponível na próxima seca. Então, para que ele seja elegível para a próxima seca, ele tem que estar disponível. Então, é uma estratégia de ação de caráter operacional para poder estar pronto quando a pessoa diz assim, faltou água, faz isso. Entendeu? E aí a gente vai dizer, a gente não vai olhar mais o longo prazo, tem os planos de região hidrográfica, tem o planejamento da CAGES para poder definir como é que vai ser nos próximos 20 anos a universalização, tem os planos de saneamento municipais. Boa sorte para eles cuidarem do estratégico de reduzir a nossa vulnerabilidade. Estamos lá junto.
certo? Mas esse aqui, ele não vai reduzir, ele vai dizer, nossa vulnerabilidade é essa, e nós vamos, quando chegar a seca, mitigar o impacto dessa nossa vulnerabilidade na população. Essa é a vocação. E aí, esses indicadores são fundamentais para os sistemas de quê? De informações de tomada de decisão. Viu? Vão ser chaves. A gente vai construir esses indicadores, são chaves para esse acompanhamento. Uma parte vai ser pública, outra privada. Né? Da companhia, outra parte pode ser pública. Mas isso é fase próxima. Professor, muito obrigada. Tem muitas outras perguntas para todos. E aí vocês vão receber um WhatsAppzinho para que a gente possa retornar as perguntas. Foram muitas. Mas em função do prazo e dos compromissos dos nossos fornecedores, né? E a gente vai precisar encerrar. Mas desde ontem, desde quando ficou acertado vocês estarem aqui, eu fico muito honrada pela presença de vocês e por trazer um assunto tão relevante, tão impactante para a companhia, né? Inclusive associado não só à nossa sustentabilidade, mas também à vulnerabilidade daqueles que passam na pele a escassez, né? Tendo em vista que a gente que está aqui não sofre, né? Então, muito grata, e eu queria chamar o Mauro. Salva de palmas, então, para o nosso painel, hein, gente? Só craques mesmo nesse painel.